Bem-vindos mais uma vez ao canal Meoraita. Hoje nós estamos aqui para ver alguns detalhes do Sefer Torah. Inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilhe com os outros para que possam também conhecer algo novo sobre o Sefer Torah. O primeiro detalhe curioso sobre o Sefer Torah, muitas pessoas perguntam a diferença entre o Sefer Torah Ashkenazi e o Sefer Torah Sefaradi. Existe a diferença na escrita, porque a fonte usada, o tipo de letra utilizado é diferente um pouquinho, e há a diferença do invólucro da Torá. Isso é algo muito interessante e não se sabe exatamente onde que surgiu esta diferença. De qualquer forma, no Talmud nós vemos que o Sefer Torah era embrulhado com um tecido. Não exatamente como essa roupa que hoje em dia os Ashkenazim usam no Sefer Torah, mas era um tecido que envolvia o Sefer Torah. Algo similar ao cinto que se amarra ao Sefer Torah, mas era um cinto comprido que se envolvia todo o Sefer Torah. Ainda, hoje, em muitas comunidades, principalmente de origem alemã, se usa isto para envolver a Torá, embora em seguida se coloca a capa por cima. Esse tecido que se embrulha o Sefer Torah é chamado de vimpel e é feito com o tecido que envolveu a criança quando foi levada para o Brit Milá. Depois, a criança doa este tecido todo confeccionado bonito depois, como uma tira comprida, e com isto se envolve o Sefer Torah. Este costume que existe na maioria das comunidades do Sefaradim, porque não é em todas, provavelmente surgiu para proteger o Sefer Torah. E por isso que se colocava o Sefer Torah dentro de uma caixa. Esta caixa protege bem o Sefer Torah, e daí caixa de madeira se transformou em caixas de prata e adornos muito bonitos para o Sefer Torah. Vamos falar um pouco sobre a escrita do Sefer Torah, mais especificamente sobre os espaçamentos no Sefer Torah. Em primeiro lugar, existem muitas regras de como se escreve um Sefer Torah. Como tudo na Torá, tem todos os mínimos detalhes. O Sefer Torah é escrito em colunas, e estas colunas se costuma fazer com 42 linhas. Por que 42? Porque 42 representa um dos nomes de Hashem, um dos nomes de Deus. Conforme a Kabbalah é chamado Shem Membet, o nome de 42 letras, 42 combinações. E por isso, 42 linhas. Isso está ligado às 42 viagens do nosso povo pelo deserto. E também é uma indicação de 40 mais 2. 40 dias que Moshe ficou no Monte Sinai para trazer as 2 tábuas da lei. Existem vários tipos diferentes de espaçamento entre as letras na Torá. O primeiro tipo de espaçamento é o espaçamento que precisa ter em torno de cada letra e letra. Uma letra não pode colar na outra. Isso é chamado, pela linguagem da halachá, da lei, mukaf gevil. Cada letra precisa ter uma margem de pergaminho em torno de toda a letra. Um cuidado muito grande que o sofer precisa ter também é para não invadir com as letras que são um pouco mais compridas, invadir o espaço das letras que são um pouco vazadas. Por exemplo, este lamed, que é alto, não pode entrar dentro do tav, na linha de cima. Este nun sofit não pode descer e invadir o espaço que está dentro do Aleph. Depois temos o tipo de espaçamento entre palavras. Quando nós falamos do espaçamento entre letras, precisa ser um espaçamento mínimo para que se perceba que é uma palavra só. Quando se fala do espaçamento entre palavras, logicamente que este espaço precisa ser um pouquinho maior. Precisa ter o espaço de um caractere, uma letra, entre uma palavra e a outra, para que fique nítido que nós temos aqui 2 palavras. Existe um outro espaçamento
que é o espaçamento entre parshiot. Provavelmente, todos vocês já notaram que no Humash, muitas vezes tem ali no meio, entre versículos, temos uma letra Pei ou uma letra Samer. Aliás, falando em versículos, não existe um espaçamento entre versículos. O espaçamento é igual dentre duas palavras. O que é uma parashá? Estamos habituados a chamar parashá da semana. Na realidade, esse não é o termo mais correto. Nós acabamos usando desta forma, e até por isso que o correto é dizer parashá da semana, porque se só dissermos parashá, parashá é um parágrafo. Na Torá temos vários parágrafos, e existe um tipo de espaçamento diferenciado entre parágrafos que são chamados parashá petuchá, uma parashá aberta, e o que é chamado de parashá setumá, uma parashá fechada. Existem algumas opiniões o que é considerado aberto e o que é considerado fechado. Como nós fazemos no Sefer Torá? Simples. Quando você vê no Humash uma letra Pei, isto significa que o próximo parágrafo é um parágrafo aberto. O parágrafo anterior termina no meio da linha, deixando um espaço vazio até o final da linha, de no mínimo o espaço de 9 letras, que caberiam 9 caracteres, e na próxima linha começa a nova porção, começa um novo parágrafo, e este é chamado Parashá Petuchá, um parágrafo aberto. Parashá Setumá, um parágrafo fechado, é quando ele começa na mesma linha que terminou o parágrafo anterior, mas temos um espaçamento de 9 letras entre o fim do parágrafo anterior e o início do novo parágrafo. Precisa ter um espaçamento mínimo que caberiam 9 caracteres. Por isso é chamado fechado, porque esta linha fica fechada dos dois lados. Uma vez que mencionamos sobre a parashá da semana, muitos chamam a parashá da semana como Sidra, ou entre os Ashkenazim falam Sedre, que significa a ordem específica da semana. Afinal de contas, temos uma ordem de leitura da Torá que é seguida segundo o calendário, e por isso estas parashá da semana que geralmente se costuma chamar, muitos a chamam de Sidra. Há ainda o espaçamento entre livros da Torá. Quando termina o primeiro livro, Bereshit, e vai começar o livro de Shemot, entre Shemot e Vaikra, entre Vaikra e Bamidbar, entre Bamidbar e Devarim, temos um espaçamento de 4 linhas totalmente vazias. Este é o espaçamento entre livros da Torá. Algo muito curioso, o último versículo da Torá, Devarim, que é lido em Simchat Torá, finaliza no meio da linha. Não se deixa a última linha da Torá justificada, com o texto justificado. Por que isso? Demonstrando que mesmo que você já estudou toda a Torá, você ainda está no meio. Ainda há muito, muito, muito a estudar na sequência. Há ainda mais 2 tipos de espaçamento bem curiosos, que é o espaçamento dos cânticos. Há vários na Torá, nos profetas, nos escritos. Quando há um cântico, existem 2 formatos de construção dos cânticos. Um formato, que é, por exemplo, o formato que é usado no Az Yashir, no Cântico da Travessia do Mar, ele é feito numa construção que é chamado Ariach al Gabei Levená, que seria tijolo sobre tijolo. Assim como quando você constrói uma casa, você coloca um tijolo, outro tijolo, e o próximo tijolo de cima vai ficar bem no meio deles dois, para dar um apoio, uma estrutura mais firme. Da mesma forma, o Az Yashir é construído desta forma. Tem os espaçamentos e sempre texto em cima de texto, apoiado em cima de 2 textos da linha de baixo. Isto representa que é um cântico sólido. Existe o outro tipo
de cântico, que é, por exemplo, como o cântico de Haazino, para Shalida nesta época. O cântico de Haazino é escrito quando um tijolo está em cima do outro, empilhado. Isto não dá uma estrutura firme. No caso de Haazino e de todos os outros cânticos que são escritos desta forma, eles são escritos em duas coluninhas pequenas no espaço da coluna larga do Sefer Torah. E você vai lendo as palavras daqui e vai para as palavras de lá. Palavras daqui, palavras de lá. E assim você vai lendo as duas coluninhas junto, indo de uma para a outra. Isso demonstra a falta de estruturamento. Isso demonstra a fragilidade. No caso de Haazino, que está se falando sobre os nossos inimigos, inclusive, é para demonstrar a fragilidade deles e que eles vão cair. Da mesma forma, os nomes dos 10 filhos do Haman na Megillah, Megillat Esther, também aparecem nesse tipo de estruturamento, demonstrando que eles não tinham firmeza nenhuma. E eles sucumbiram. Espero que você curtiu este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas e até o próximo vídeo. Um grande e forte abraço diretamente de Jerusalém.